A gente vai ver hoje o que é o trabalho de uma força elétrica. Na realidade, eu preciso resgatar qual é o conceito de trabalho que tem na sua cabecinha. O conceito de trabalho que deve ter na sua cabecinha é que trabalho foi como a natureza criou para a força transferir energia, por exemplo, para um corpo, no caso aqui, para uma carga. Então, toda vez que uma força transfere energia para um corpo, essa força está realizando trabalho. Trabalho da força elétrica no campo elétrico uniforme. Todo mundo já viu na aulinha passada aquela piadinha. Céu é o campo elétrico uniforme. Não tem graça, eu sei nunca que a eletricidade vai ser o céu de ninguém, mas a piada é minha, porque o canal é meu, eu faço a piada que eu quero. Então, o campo elétrico, eu estou desenhando aqui um campo elétrico uniforme, esse verdinho, e eu tenho uma carguinha no pontinho A. Sobre essa carguinha, a gente já cansou de ver que tem uma força elétrica. Essa força elétrica, então, vai transportar a carguinha do pontinho A para o pontinho B. Quando uma força elétrica vai de um ponto a outro, você tem a realização de um negocinho que se chama trabalho. Quanto vale o trabalho da força elétrica? Você se lembra que o trabalho da força elétrica é a força vezes a distância vezes o cosseno. No caso aqui é 0 graus, porque a força está indo junto com o movimento do corpo. Então o trabalho da força elétrica vai ser a força elétrica é carga vezes o campo, e a distância é essa. Só tem que tomar cuidado nisso daqui, ó. A distância é medida paralela ao campo elétrico. Agora vamos ver uma coisa. Entre o trabalho da força elétrica e o trabalho da força gravitacional, vamos ver um exemplo. Eu convido vocês a ver um filme sobre montanha-russa. Eu vou pôr um link e você vai passear um pouquinho de montanha-russa num dos vídeos da internet. Agora, quando começa a brincadeira da montanha-russa? Quando a gente é levado ao ponto máximo da montanha-russa, que é chamado ponto do arrependimento. É uma certa altura H. A partir desse ponto de altura H, começa a brincadeira. E quando acaba a brincadeira? Quando acaba a altura, quando acaba o trabalho total realizado é gasto, é como se fosse uma energia. A gente viu lá na introdução que trabalho é energia. Então é a mesma coisa que acontece com o seu celular. A mesma brincadeira da montanha-russa acontece na bateria do seu celular toda vez que você põe ele para recarregar. Quando você coloca para recarregar e ele está com a bateria esgotada, os elétrons são elevados a uma certa altura, essa altura H, que na física a gente vai usar outro nome. A gente vai usar na eletricidade o nome de potencial. Então o potencial é como se fosse uma altura H. E a partir do momento que ele tem um potencial, no caso na bateria do seu celular, 3,4 volts aproximadamente, começa a brincadeira. E quando acaba a brincadeira? Quando acaba essa altura, ou seja, quando ele chega a zero. O potencial ou a diferença de potencial entre os terminais da bateria é zero, certo? Então vamos fazer um exemplo aqui para a gente calcular o trabalho da força elétrica. Formulinha carga vezes o campo vezes a distância. Então a carga vai do ponto A até o ponto B, do ponto B até o ponto C. Quanto que é o trabalho para ir de A para B? Carga vezes o campo vezes a distância de A para B. Carga está lá, é 2, o campo é 5 e a distância está no desenho é 4, vale 40. Facinho? Facinho. O seu problema começa no item B. Vamos ver se você entendeu a teoria. Trabalho da força elétrica, carga, campo, distância de B a C. A distância de B a C é quanto? 0. Por quê? Porque a distância é medida paralela ao campo. Não tem distância paralela ao campo quando ele vai de B a C, por isso que a distância vale 0. Então tome cuidado com isso, hein? Então é como se
ela está caindo aqui, realiza trabalho como se fosse um corpo, caindo, realizou trabalho, e aqui ela anda no mesmo andar. No mesmo andar do edifício não há trabalho, ele não tem acúmulo nem perda de energia, então o trabalho vale 0. E o trabalho de A até C? Ah, eu vou fazer um Pitágoras, vale 5, mentira! O trabalho, para calcular nessa fórmula, a distância tem que ser paralela ao campo. Então a distância paralela ao campo, eu vou fazer uma projeção dessa distância paralela ao campo, ela vale apenas 4 metros. Tem outra teoria que fala que o trabalho de A para B e de B para C é igual ao trabalho final de A até C. Então é só somar 40 mais 0, vai ter que dar 40. Certo? Está resolvido. Então vamos lá, potencial elétrico e diferença de potencial. Você vai usar muito essa palavrinha aí, DDP, diferença de potencial. O que é a diferença de potencial? A diferença de potencial é chamada de U. U, então é a diferença entre o nível de energia VA e o nível de energia VB. Quem que é esse nível de energia? É como se no campo elétrico eu tivesse aqui um andar. Então, como se fosse relativamente comparando ao campo gravitacional, eu tenho um edifício, aqui eu tenho um andar do edifício, aqui eu tenho outro andar do edifício, separados por uma distância D. Esses andares são chamados de superfícies equipotenciais. Eu já vou falar melhor sobre elas já já. Então, as superfícies equipotenciais por quê? Porque equi é equino e potencial é potente, é cavalo potente. Não, seu pamonha. Superfícies equipotenciais são superfícies que têm o mesmo nível de potencial. E potencial a gente já viu que é como se fosse altura, entre aspas, é como se fosse um nível de energia. Se lembra da montanha-russa? O carrinho vai de um nível para o outro. Então, a gente tem uma formulinha que fala o que é a diferença de potencial quando eu estou no campo. Essa formulinha é uma definição. A gente define que o campo vezes essa distância é uma diferença de potencial. E a diferença de potencial é um potencial menos o outro. Então, por exemplo, a diferença de potencial de uma tomada é 110 volts. Um pininho é 0, o outro pininho é 110. A diferença entre elas é 110. Então, nós aprendemos que EDU, não me guarde EDU. EDU é outra coisa. Se você escrever EDU, você vai achar que a fórmula é assim, ó. EDU, e não é assim. Está errado. É EDU. Então, foi essa definição que nós tivemos aqui. O trabalho da força elétrica, recordando a primeira fórmula, é Q vezes D. Eu vou substituir o E vezes D por U. Então eu vou ter uma formulinha muito bonitinha, pequenininha, olha que coisa linda. O trabalho da força elétrica é Q vezes U. Ou o trabalho da força elétrica é Q VA menos VB. Como que eu sei que é VA menos VB? A menos B. Certo? Se é A menos B, de A para B, A menos B. Se é de B para A, B menos A. Correto? Superfícies equipotenciais, mesmo potencial. Então, exemplo do campo elétrico uniforme. Então, eu vou ter superfícies perpendiculares ao campo, né? Todas essas superfícies aqui são em pontilhado, sempre é assim que a gente desenha. O campo é uma linha cheia, a superfície é um pontilhado. E, primeira regra, percorrendo o campo, que é o verde, né? Faltou aqui, olha que coisa linda, aqui é o campo. E percorrendo as linhas do campo, o potencial diminui. Então o nível de energia em A é maior que o nível de energia em B, que é maior que o nível de energia em C. Como se fosse um andar de edifício. O nível de energia
no ponto A, no andar que seria mais alto, ele está descendo, né, pela gravidade. Aqui é outro andar mais baixo, aqui mais baixo ainda. Então, percorrendo as linhas de campo, o potencial diminui. Outra regrinha, sempre há um sinal aqui de 90 graus perpendicular entre o campo e a superfície equipotencial. Qualquer ponto que eu escolha aqui tem um potencial A, por exemplo, 50 volts. E qualquer ponto que eu esqueça tem aqui tem o potencial B, por exemplo, 0 volts. Então o potencial C vai ter que ser um potencial negativo, né? E assim por diante a gente vai ver os exemplos nos exercícios. Então as superfícies equipotenciais, um segundo exemplo é quando eu tenho uma carga pontiforme. Uma carga pontiforme positiva, o campo está saindo, né, da carga. E eu sempre esqueço de marcar esse campo. Então o campo é em verde. As superfícies equipotenciais circundam o campo. Aqui é uma dimensão, é somente em duas dimensões. No espaço é como se fossem as camadas de uma cebola. Cada camada teria um nível de energia. O nível de energia maior, mais próximo do centro. Então eu tenho o potencial A e o potencial B. Vale ainda a regra 1. Percorrendo as linhas do campo, o potencial diminui. E a regra 2, os campos aqui, as linhas do campo, são perpendiculares às superfícies equipotenciais. Vamos fazer um exercício? Então nós temos aqui um caso muito comum de vestibular. Eu tenho uma superfície equipotencial de 70, ela é pontilhada, você pode perceber, e uma outra superfície equipotencial de 20. A distância entre essas duas superfícies equipotenciais é 2 metros. Está valendo essa distância? Tá, perceba que é paralela ao campo. Ótimo, é a distância válida. Então, como que eu calculo o E? O E é dado pela formulinha E vezes D é igual a E. Então, o E vezes 2, o E é a diferença dos potenciais, 70 menos 20. Isso daqui vai dar 50 sobre 2, 25. Olha lá a unidade nova do campo, volt por metro. Pode ser então volt por metro. Tinha outra unidade que é Newton por Coulomb. A gente usa volt por metro agora, não tem problema. E o trabalho? Qual é o trabalho da força elétrica para transportar uma carga do ponto A, que está aqui, até o ponto B? O trabalho da força elétrica é que VA menos VB. A carga foi dada, 2 microcoulomb. Cuidado com micro. Não pode ser micro, é 10 a menos 6. Então, fazendo a continha, 2 vezes 50 dá 100, vezes 10 a menos 6 dá 10 a menos 4. Esse é o trabalho da força. O que ele pode te perguntar nessa brincadeira? A trajetória muda o valor do trabalho? Não. Qualquer trajetória, o trabalho é o mesmo. O trabalho da força elétrica, a gente vai ver que é uma força conservativa, mas isso é assunto para a próxima aula.